outros tipos de câncer, mesmo que afetam, por exemplo, crianças e adolescentes, como exemplo, né, do linfoma, que pode ser necessário não só quimioterapia, mas radioterapia. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Eu sou o Davi Amâncio. Estaremos juntos até as 9 horas da manhã. E esta é a sua escola bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Comigo aqui, Jonatas, garantindo a melhor imagem da melodia para você. O título da lição de hoje é O Filho é Igual com o Pai. O filho é igual com o pai. Lição número 6, 9 de fevereiro de 2025. Entendi. O texto áureo da lição de hoje é: Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Eu quero daqui a pouco explicar isso aqui, viu? Que não se trata apenas de um título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Olha, na cultura judaica, interessante, né? Muito raro. Dizer fulano é filho de Beltrano era equivalente a dizer é igual ao pai, é da mesma essência do pai. Nosso grupo de apoio falou, olha, então, coração para nós isso é muito importante, porque nós estamos falando mais sentido, né? Tido caso de câncer, mas Jesus Cristo, que é Deus também. Muito raro. É Deus com o Pai até o diagnóstico é difícil, porque é Deus muitas vezes em o achado, essência. a gente escreve um achado incidental. Vai fazer Nós não podemos degradar no coração. A pessoa de Cristo, não podemos baixar de grau. Comprometer o fluxo de sangue, eu me lembro que uma vez eu fiz a seguinte pergunta numa classe de estudo bíblico: na Trindade, alguém é menor do que alguém? É inferior a alguém? Né, e naquela noite, um irmão, diácono da igreja, inclusive, aí o coração, o cara fala, meu Deus do céu, o coração já mata. Imagina, falou algo de uma profundidade muito grande, mas com uma simplicidade. Também câncer no coração. Muito grande. Quando a gente pensa, né, de todos os e ele disse, não, pastor, porque baixo, Deus não pode ser inferior a Ele mesmo. Cardiotoxicidade se eu achei aquilo fantástico. Existem sinais precoces então, que o paciente deve Jesus observar. Cristo é Deus, Ele não é menor que o Pai. Alguns sinais que a gente sendo filho não é menor que o Pai, porque Deus não pode ser inferior a Ele mesmo. Então nós precisamos parar para pensar que não é apenas então, se você tem escada, né, em sua casa, mas e você ele sobe e desce todo dia, algumas vezes, e aí você passa a ter dificuldade, por exemplo, porque está escrito assim, eu e o Pai somos um. Então nós estamos falando no peito, na verdade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também três pessoas distintas num só Deus. Pode estar vindo algum comprometimento. Então, o termo teológico, né, Filho de Deus, é título, não é mais do que um título. Então, eu diria. É mais do que um título, viu? Também. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Inclusive, o final da frase já se sentir melhor, acaba. Né? Inchaço nas de uma pernas, certa forma, também, suprimindo geralmente acontece nas a questão pernas, do pode ser título. Discreto, mas inchaço que alguém não é apenas um título. Jesus é desde a eternidade. Ou seja, ele estava lá de que tá havendo antes que tudo fosse criado. Algum comprometimento. O próprio João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que pode acontecer desmaio. Nós precisamos deixar isso aqui bem arrumado, porque isso é um dogma da igreja. Porque se Jesus não é Deus, ele não tem poder para perdoar pecados e nem tampouco para salvar. Isso compromete alguns medicamentos, inclusive o plano da salvação, causar arritmia durante o tratamento, e pode acontecer. Então nós vamos lá.
durante a arritmia, a leitura bíblica em classe é João 10, 30 a 38. Todos esses sintomas tem que ser investigado e logo, o texto começa assim, Sim. eu e o Pai somos um. Você pode ser rins. Isso mesmo. E aí, as pessoas, e aí foi naquele momento que os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus, sim, não é? Isso, inchaço tem diversas é aquele momento causas, do sermão, né? sobre ele mesmo como o pão vivo que desceu do céu. Pode causar... Era o contexto do texto. Inchaço das pernas, e às vezes o inchaço das então, pernas... Então a palavra-chave é unidade. Que, às vezes, unidade. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Em volta do então pulmão, é uma doutrina bíblica. É uma manifestação. É uma doutrina bíblica. Um dos fatores que é preciso pensar também aqui, que é os sintomas do mieloma mesmo, né? Os sintomas do mieloma é muito parecido com doenças comuns. Relação de que é filho e pai, lombares, que anemia, frequentemente nós encontramos nos evangelhos. E já nos indica da investigação é necessária, porque esses agora Deus é Pai nosso na graça. Com doenças comuns, nós não temos apenas o pão nosso, mas temos o Pai nosso. Agora Deus não é Pai apenas dos judeus, é Pai de todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora tem alguma coisa errada. Passamos a desfrutar dessa filiação por meio de Jesus. Jovens, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Todas as idades, é muito frequente. Isso é muito importante porque costas, e aquela vez que fica, a pessoa começa a tomar. Se você olhar nas demais culturas, eles tinham deuses, mas nós não temos apenas Deus, alguém que nós chamamos Deus, mas temos Pai. Ele é Deus e Pai. Que contém isso é muito rico, viu? Isso é um privilégio e as pessoas usam assim sem podemos pensar a partir daí que Deus ele é um Deus de relacionamentos, ou seja, ele não quer um filho distante dele, um filho também que desonra. Eu me lembro que no Antigo Testamento o próprio Deus falou para Israel: se eu sou pai, onde está a minha honra? Lá no contexto do profeta Malaquias, se eu sou pai, onde está a minha honra? Do câncer, de metástase, já nos evangelhos você encontra: por que me chama de pai se não me honra, se não me obedece? Qual a melhor forma de tratar? Então, Deus, ele quer relacionamento, mas não relacionamento indiferente, distante, ou de alguém que não lhe honre como pai. Não é interessante para Deus que as pessoas digam Deus é Pai, mas não o tratem de fato com a devida honra, estamos deparando com muitos o pacientes devido novos, respeito. 30, 32 anos. E aí nós temos um problema sério atualmente, que é a geração que mais toma o nome de Deus em vão, é essa. Nunca vai imaginar que aquele paciente está com mieloma. Infringe esse mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No paciente inclusive novo, ainda diz assim: o Senhor não tomará por inocente, não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Como no coração que a senhora está falando, nós precisamos pensar sobre isso, porque essa geração tem demonstrado um talento enorme para tomar o nome de Deus em vão. Uma real situação, né? E é um tal de Deus falou comigo, Deus me mostrou. E eu sempre parece que tem gente que tem uma linha direta com Deus. As pessoas sempre falam que acontece com ele, mas não acontece com maior facilidade recebe. Por exemplo, eu não fumo, não bebo. As informações. Não droga, sempre tive uma vida tranquila. Entendeu? E acabei adquirindo. Então não é bem por aí. Nós precisamos tomar cuidado. Eu alimento bem. Até mas porque isso tem que se quebrar, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta. O segundo tópico da lição de hoje, queridos, existe uma predisposição genética trata
da heresia, às vezes já tem, né, do casos subordinacionismo, pode ser a primeira ou seja, manifestação naquela Jesus pessoa, Cristo, né, subordinado então hoje as pesquisas têm muito evoluído ao e sim, Pai, o tratamento oncológico, mas não como alguém que é igual ao Pai. Personalizar o tipo de terapia de acordo com a genética, mas infelizmente então nós precisamos pensar que aqui não existe uma relação de inferioridade, mas a gente não consegue mudar. De inferioridade de Jesus para com Deus. Não, pelo contrário. Genética, pelo contrário, o próprio Jesus, né, de acompanhamento. Se refere então, eu diria que ao mesmo, Pai, por exemplo, dizendo eu e o Pai somos um. Então, muitas vezes somos um. Esse comprometimento e genético ele é não silencioso apenas por anos, entendeu? Fala então, só para rapidamente dizer que assim, filho, pessoas jovens, hoje em dia, mas ele ouve, porque uma coisa é eu falar. Tem sido muito, por vezes, banalizado. Então, minha mãe costumava dizer que quem tem sua boca fala por ela o que quer. Hormônios, mas, em excesso, mas Jesus Cristo não apenas falou, mas ele ouviu. Este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Genética, que se chama então nós precisamos familiar, que existe uma produção descontrolada aí trabalhar de colesterol, então com as verdades bíblicas do jeito então, que elas estão lá, sem aumentar nem diminuir. Oncológico e que tenha, por exemplo, só esse fator de risco, colesterol muito aumentado desde jovem. Se tem uma coisa que essa geração está tendo dificuldade, uma avaliação, em reconhecer o nosso lugar. Risco cardiovascular. O meu lugar qual é? A gente já sabe antes da qual é o meu lugar? Antes da pessoa começar o tratamento. É de servo. Qual o risco de alguma possível complicação acontecer? Entendi. Ou seja, então a gente tem como individualizar de alguém que está sujeito ao seu Senhor. É de alguém que está ali na condição estimativa do risco cardiovascular. Só tem observado que reverência ao se aproximar de Deus. Está tendo aumento. E não chegar de qualquer jeito, porque nós tivemos uma onda a partir dos anos 90, na virada do milênio, nós tivemos aí uma onda de pessoas dizendo que tinham intimidade com Deus, e aquela intimidade fazia as pessoas lidarem com Deus como se Deus fosse igual a Ele. Intimidade tal que nem o próprio Jesus demonstrou ao lidar com o Pai. Também o que chama a atenção eu me lembro de uma vez que Jesus Cristo vai falar com o Pai, ele diz, por exemplo, né, reposição hormonal em alguém que não tem indicação. Eu sei que sempre tu me ouves, mas então, energético, por causa da multidão. Também. Mas ele pede, eu diria que, por vezes, agora tem gente que já chega mandando. Ideia de melhora de performance física. Olha, imagina no Getsemane, Jesus no Getsemane. Cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com a reposição de testosterona, tinham se passado que aumenta o risco praticamente todo o ministério de Jesus na íntegra. Agora, no final do ministério, ele chega para Deus e fala: Pai, se for possível, é muito raro, mas passa de mim este cálice. A infância também não sendo, seja feita a tua vontade, não a minha. Agora tem gente que já chega ordenando, decidindo por Deus o que Deus vai fazer. Jovens a terem infarto hoje ainda então, são enquanto Jesus pediu, de uso de medicamento de forma inapropriada, se for possível, tabagismo, né? Então o uso de tem gente que já chega como que dizendo, eu não sei como é que você vai fazer, mas eu quero. Né, ali disfarçada. Eu quero. É alta e um risco grande. Eu determino. Pro coração. Não, que vamos com calma. Brasil, vamos com calma. França, devagar com a dor, que o santo é de barro. Fuma, né? Lá fuma. Aqui a gente ainda tem uma você e eu, nós somos barro. Tipo assim, não tem tanto fumante como antes. E o barro não pode dar instruções para o oleiro. E se estivermos falando em relação a Deus, devagar com a dor, que o santo não é de barro, viu? Como é que não seria isso aqui? Sim, e a conscientização. Agora nós somos. Algumas pessoas ainda fumam. Então todo cuidado é pouco ao se aproximar de Deus. Paul Walsh, quando esteve aqui no Brasil, em uma das vezes que esteve, ele ficou admirado que o pessoal vai falar com Deus e já entra de qualquer jeito assim, entendeu? Cheguei, bora, me atende aqui, já cheguei. Não funciona assim.
Porque quem vamos já com tem calma, uma né? doença, né, vamos diagnosticada cardíaca, existe. Isso aí não é intimidade com Deus e nunca foi. Né, um controle, digamos, quem é hipertenso, então, quem já tem arritmia. Nesta manhã nós podemos aprender com Jesus Cristo que mesmo uma alteração, com essa unidade com o Pai, um medicamento que seja feito, o risco e aí Paulo estava certo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Maior, né? Então, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se. E parece que a nossa grande batalha é essa. O grande gargalo, um alto né? risco cardiovascular, um alto grande desafio é esse, esvaziamento. Né? O derrame também. Esvaziar-se. Então, precisam de um controle bem a rigoroso, ponto assim, de podermos dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Né, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Esses efeitos colaterais sobre o coração. E eu quero nesta manhã dizer para você que este tem sido o meu desafio de cada dia, me aproximar de Deus, né, dos encontros com reverência, também deve ser maior. Pedindo, então, precisa, por exemplo, agradecendo muito mais do que pedindo. Já alguma doença manifesta. Esse tem sido meu desafio. Reconhecer o meu lugar. Exames de sangue, o meu lugar. Né, logo, porque Jesus esvaziou-se de si mesmo. E aí, por conta desse esvaziamento, tem gente que pensa que Jesus foi menor do que Deus. O ecocardiograma, que é um ultrassom, né, que avalia de forma alguma coração, a força do coração. Jesus Cristo então, é Deus. Esteja tudo bem. Ele e o Pai são um. Não esteja, né, sentindo nenhuma manifestação. E nós não estamos aqui dando um lugar a Ele que não lhe pertence. Não. Peito, mas esse lugar é dele por direito. A gente precisa ter esse acompanhamento bem inclusive próximo, porque existe um risco. Lá no livro do Provérbios de Salomão, no Provérbios 8, e já a manifestação está escrito assim: eu estava com ele no princípio, né? Folgava com as suas delícias, era o seu arquiteto. O coração leva Jesus, viu? Bomba, né? A sabedoria de Deus estava lá. Sim, muitos estímulos ali. Agora eu vejo gente que não tem nem 100 anos de vida. Não, infelizmente, mas eu diria que já acha que pode falar de igual para igual. Vamos com calma, né? Com calma. Ele se sai bem, eu diria. Calma, mas e triste né, das pessoas que acompanham uma liderança 20 até 40%, desse por jeito. exemplo, no câncer de mama, especificamente. Aloprada, de complicações. Pensando sobre si o que não é. Que essa incidência o que é orgulho. É muito menor. É bem menor. Isso é orgulho, é pensar sobre si aquilo que não é. Tipo, é quando eu acho que eu sou o que eu nunca fui. Eu conversava com a minha esposa. Mas é isso, quando a gente fala de coração, qualquer efeito. As massas no livro de Felipe Ortega. Pode ser assim, fatal. As massas. Né? Então, diferente do que a gente pensa. Coração, até na minha e que muita gente pode pensar, as massas para esse autor são pessoas que estão nas universidades. Pessoas que estão nos parlamentos, toda a dinâmica de todo o corpo, mas né? que pensam que têm um conhecimento que nunca teve. Essas são as massas, viu? A senhora aqui foi mais de alerta. Que pensam que detêm um conhecimento que não tem. E eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas dessas. Você tá até doutores, viu? Falou mieloma, né? Específico. Se atrevendo a falar sobre a Bíblia Sagrada, coisas que não só no mieloma. Não tem apoio bíblico. E aí, a intenção de trazer a senhora aqui é para alertar. Porque agora, não esqueça só, com essa liberdade de expressão, mieloma, cada um fala o que quer. Porque eu falo porque... Aí tem gente que pega fragmentos de um capítulo da Bíblia, solta e acha que descobriu a pólvora. E foi fatal. E fala um monte de coisa que chega a dói o ouvido de quem de fato conhece o texto sagrado. E o doutor Leonardo, ele sofreu e qual é a interpretação exata daquele texto? Ele vinha fazer o tratamento dói o ouvido, ouvir certas, me permitam dizer, asneiras em relação à Bíblia. Batia papo e daqui de Conquista mesmo. Me lembro que uma vez alguém disse assim, foi um choque para mim. Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Doutor Leonardo e eu perguntei para a pessoa, onde está escrito isso? Meu Deus do céu, ele morreu de quê? Não sei, só sei que está escrito. Então, esse de trazer a senhora aqui, aí fica difícil, né? Outros profissionais, é para alertar. O máximo que chegamos próximo disso é, no esforça-te, tem bom ânimo, que eu serei contigo.
dito a Josué, o patriarca. Sem dúvida, então, e a gente sabe... Deus diz, então, faz assim, por ti que eu te ajudarei. No nosso dia a dia, então, o cardiologista, alto lá, a gente calma. tem muito esse foco de prevenção. É gente que tem preguiça de estudar a Bíblia, começa a soltar umas pérolas. Então, o check-up é importante. Umas pérolas. Eu diria que, assim, adultos, a internet está cheia. A gente sabe que, a partir dos 40 anos, existe uma chance desses gurus de plantão. Adultos, ou seja, 30% da população se tornar hipertensa. Gente que fala em nome de Deus. Com cardiologista, mas com clínico geral, gente que depressão, interpreta a Bíblia de acordo com a sua conveniência. De laboratório. Mas, além sem disso, de fato esse cuidado ter não o é só cuidado necessário. A gente sabe para que uma dieta rica em verduras, trabalho frutas, fontes de vitaminas, tão importante protege que é o trabalho da interpretação então, bíblica. Tenha, né, aí leguminosas, nós temos um déficit de leitura e outro de interpretação no Brasil. Isso tende a piorar, diminui viu? Essa chance de se tornar tende a piorar. Atividade física. Atividade física equivale a agora, 2 ou 3 medicamentos. A facilidade... a facilidade que consiga ser equivalente a substituir a atividade física. Complicou ainda mais. Então, alguém me perguntou outro dia por que está tão difícil não só a educação no Brasil. Eu falei porque está tão fácil. Durante a vida toda, né? Protege, que nós operamos melhor na dificuldade. Óssea, né? Então hoje você tem mais de 30 Bíblias de estudo no mercado. Mais de 30 Bíblias de estudo. Em compensação, perdemos a palavra de Deus. Durante o tratamento oncológico, outros efeitos colaterais. Você tem hoje náusea, vômito, a possibilidade de ter uma biblioteca em PDF nas mãos. Então acaba perdendo massa em compensação, é a geração que menos lê. E pior ainda, a que menos interpreta corretamente. Então, a atividade física vai, né, não só estar protegendo o coração e evitando complicações. Nós precisamos, nesta manhã, pensar mas que determinadas heresias seja, né, acabam se infiltrando no meio então, da igreja. Conseguir completar, né? O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Né? Então, já na patrística, né? A interpretação bíblica que se faz muita diferença. Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma essência. O autor colocou substância, da mesma essência do Pai. Também, né? Da mesma essência do Pai. Digamos, sobrecarregar o fígado, mas existem eu quero dizer para você que Jesus é Deus, de bebida literalmente Jesus Cristo é Deus. Aumenta a pressão. E aí nós destacamos que Jesus era a sua parte, estava relacionado com a parte humana, né? O homem. Até porque tinha um outro Jesus também, viu? Então tem doses assim para assim como hoje ainda adultos, tem. Homens, mulheres. Outro dia tinha o Jesus de Madonna aí, estava na mídia. Para homens, então a mulher é mais sensível. Agora então, Cristo significa ungido. Mas aqui também, então Jesus não é apenas homem, mas ele é Deus. A gente sabe a mulher, principalmente acima de 50 isso anos, é muito tem um risco importante maior de ter, e essa é uma verdade cara para a igreja e ela não pode nem deve abrir mão dela. Alimentação, atividade sob pena de que fazendo isso nós poderemos incorrer vícios, né? Num problema teológico grave, mais ainda, e eu acho que tem problema teológico grave que causa, porque se você tira a deidade de Cristo, sim, sem dúvida. Aí Jesus Cristo então ele está passivo de cometer inclusive erros. Que você sente que eles Jesus Cristo é Deus. Inclusive ele não nasceu como eu e você, viu? Vida, correria, isso também ele nasceu de forma diferente. Contribui sem como dúvida. Diferente, então, mas não foi de uma mulher que ele nasceu, Davi. O estresse foi, constante, mas por obra e graça do Espírito Santo. Várias substâncias, né? Não houve uma relação que protege entre José e Maria o estresse, ele daí estreita os vasos naquele momento. Jesus Cristo ser gerado. Por isso que a gente às vezes fica surpreso, a pessoa diferente de nós, então um estresse Jesus Cristo e uma condição crônica de estresse, a pessoa que está nasce de forma sobrenatural. Seguindo essa linha como depressão também do levam a um sobrenatural que a gente não consegue perceber, né? Eu então quero dizer para você que a pessoa percebe, ela mesma fala, eu sou muito ansioso. Temos outro fato importante. Jesus Cristo muitas vezes falou como Deus
Isso é sobrenatural e não dá nem pra gente entender. Por isso que teve gente que pegou pedra para matar ele a pedrada, viu? Queriam apedrejar ele. Porque essa era uma verdade que era muito difícil para aceitar. Que ao mesmo tempo que era filho de Dona Maria, não é? Mas ele era Deus. Eu e o Pai somos um. Foi a gota d'água. Por outro lado, nós podemos pensar que Jesus é diferente de nós também pelo fato de que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Esse versículo tem que ser lido reiteradas vezes nas igrejas. Reiteradas vezes, porque nós precisamos enfatizar que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Porque o que estão tentando fazer com Jesus Cristo é colocar ele na mesma categoria de qualquer pecador. O pessoal tem tentado ridicularizar a fé cristã, ridicularizar pressupostos bíblicos. E nós não podemos ficar inerte a isso. Né? Nós não podemos ficar observando passivamente, e eu diria para você que está me ouvindo que devemos enfatizar as verdades bíblicas, porque desta forma nós estamos combatendo a mentira. Ao invés de combater a mentira, vamos reafirmar as verdades. Porque você combate a mentira, e eu já fiz muito isso aqui, inclusive na Melodia, combatendo a famigerada teologia da prosperidade, mas eu descobri que parece que quanto mais você combate, você fortalece. Porque tudo aquilo que você foca, cresce. Então, parece que nós precisamos, ao invés de dar ênfase à mentira que está sendo disseminada, mas precisamos fortalecer as verdades da palavra de Deus. E assim, em contato com a verdade, o povo aprende a identificar a mentira. Esse é um movimento que é importante que se faça na teologia. Uma outra coisa importante que eu quero mostrar para você é que todos nós, ao morrer, nós não conseguimos ressuscitar o terceiro dia. Até Lázaro, que ressuscitou, depois morreu de novo. Mas o único que ressuscitou e continua vivo é Jesus Cristo. O único que ressuscitou e continua vivo é Jesus Cristo. Ele não voltou a morrer de novo. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que nasceram de novo, né? É como nós dizemos, não, fulano estava morto e reviveu. Mas depois vai morrer de novo. Agora nós somos assim, Jesus não, ele é diferente de nós. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Daí para frente ele não morreu novamente, porque ele só aconteceu isso com ele para que se cumprisse as escrituras. Entendeu? Então, daí para frente, nunca mais ele consumou a obra da redenção, inclusive fechou com chave de ouro dizendo tetelestai, está consumado. Essa palavra abriga mais verdades do que a gente pode conceber. Está consumado, está quitado, está quitado. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Minha mãe dizia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Louvado seja Deus por isso. E eu quero nesta manhã, já chegando para o final, eu quero dizer para você, não abra mão disso. Não abra mão. Jesus é Deus, ele e o Pai são um, como ele mesmo afirmou, eu e o Pai, nós somos um, né? Ele e o Pai são um só Deus. Então eu quero dizer para você nesta manhã que nós acreditamos nisso.
Nós não estamos apenas falando aqui. Eu acredito nisso, viu? Eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nisto cremos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas num só Deus. A Ele serviremos, né? E eu quero também dizer para você nesta manhã que a Igreja de Jesus Cristo, ela não vai sucumbir, mesmo com todo esse festival de heresias que nós temos. A Igreja de Cristo, ela não vai sucumbir, não vai. Pode ficar tranquila, fique tranquilo, descanse o seu coração, porque a Igreja de Cristo, ela não vai sucumbir de forma alguma. Agora, eu tenho certeza que quando não der mais para ficar aqui, Jesus Cristo vem e leva o seu povo. Agora, a vinda de Jesus, a volta de Jesus não vai ser uma operação resgate. Vai lá, meu filho, buscar esse povo, porque senão vão se acabar todo mundo. Não. Jesus vem buscar uma igreja avivada. Avivada. E eu quero terminar essa escola dominical de hoje abraçando você que faz parte da igreja. Você que está comigo a cada domingo pela manhã. A cada domingo pela manhã. E que tem se debruçado sobre as Sagradas Escrituras para estudar a Bíblia. Eu quero parabenizar você, viu? Quero parabenizar você que não está esperando que venha a fome e sede da palavra de Deus para que você estude a Bíblia. Não. Eu quero terminar dizendo para você que para nós é uma alegria saber que você está do outro lado aí, interessado em ouvir as verdades bíblicas. E nós estaremos sempre enfatizando, reforçando aquilo que está escrito na Bíblia, levando em consideração o ponto de vista das Escrituras. E o que nós temos sobre esse tema é: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Foi isso que o próprio Jesus afirmou. E quero também terminar nesta manhã dizendo para você que nós vamos continuar defendendo, porque essa lição desse trimestre é sobre a defesa da fé. Nós vamos continuar defendendo os postulados da fé cristã. Os postulados da fé cristã. Quero também lembrar a você que está vindo aí o pastor João com o programa Fonte de Vida. Não desligue o seu rádio. Está vindo aí um homem com palavra de Deus para o seu coração. Oi. E certamente você ainda vai ser edificado hoje por meio da palavra. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Eli Braga. Deixe-me ver, Jonathan, se tem mais alguém aí na sintonia. Alguém mandou recado, alguém deu um alô, dizendo que está acompanhando o estudo bíblico de hoje. Temos alguém participando conosco? Marisete Reis, bom dia, querido pastor Davi. A Marisete, meu abraço para você que está conosco. Obrigado pelo prazer da sua companhia. Mais alguém? Adriano Oliveira, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Adriano, meu abraço para você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. O Eli Braga está por aí? Será que o Eli Braga chegou? E ele não perde a escola bíblica dominical. Tem o Carlyle também que não perde, não é? Carlyle falou que estava na sintonia e nós já mandamos aquele abraço. E nós vamos ficando por aqui hoje. São 8h48, né? Estamos na reta final já. Eu quero também lembrar a você que
está chegando aí o primeiro concurso bíblico, segundo concurso bíblico da Igreja Batista da Palavra. Será em abril, mês de abril. E qual é o livro, pastor? Livro do profeta Daniel. Escatologia do Velho Testamento. Viu? Livro do profeta Daniel, segundo concurso bíblico na Igreja Batista da Palavra. Nós vamos disponibilizar o formulário de inscrição para que você possa fazer sua inscrição. Não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. O que nós vamos pedir para esse concurso bíblico para quem vai participar? Aqueles que irão participar, 1 quilo de alimento não perecível para a gente ajudar famílias que estão precisando de uma cesta básica. 1 quilo de alimento não perecível. E assim nós vamos, além de estudar a Bíblia, participar, concorrendo a brindes, inclusive, e também ter a oportunidade de matar a fome de alguém. Ok? Porque, com certeza, a obra social da igreja não pode parar. Então, concurso bíblico, segundo concurso bíblico da Igreja Batista da Palavra, no mês de abril. Maiores detalhes nos próximos dias. Inclusive, quero lembrar que tem uma Bíblia de estudo já aguardando por você, para que você possa, participando, concorrer. Teremos premiação para o primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Tá bom? E quero lembrar outra coisa importante também, que hoje à noite nós temos culto na Igreja Batista da Palavra. Agora pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E à noite aquele culto celebrando a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia. A ceia é do Senhor, não é minha. Santa porque é separada daquele jantar que você faz em casa, que eu faço na minha casa. Então, esta ceia tem objetivos específicos. E quero também agradecer ao meu amigo Jonatas pelo trabalho técnico aqui, garantindo a imagem para que você possa acompanhar a Rádio Melodia. Quero também lembrar que nós estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram a Escola Bíblica na Melodia. O tema desse trimestre da lição da CPAD Adultos, que é a lição que nós adotamos aqui, é o seguinte: é sobre apologética em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o título da lição de hoje foi: O Filho é igual com o Pai. E eu quero nesta manhã ficar por aqui dizendo para você que, se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo para mais uma Escola Bíblica na Melodia. Um beijo no seu coração, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração. E lembre-se, breve Jesus voltará. Forte abraço, que Deus abençoe.